Olá, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu, professora Evanice, juntamente com a minha orientadora, doutora Priscila Paz, estamos com você nesse cursinho do Vem Pra Uni 2021. Antes de iniciar nossa aula, eu quero convidar vocês a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhuma aula, né, galera? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre calorimetria, aula 10. Vamos lá. O que é calorimetria? É a parte da termologia que estuda as trocas de calor entre os corpos. Então, temos aqui, antes de iniciar, também vamos falar um pouco sobre temperatura, né? O que é a temperatura? É um corpo e uma medida do grau de agitação de seus átomos ou moléculas, tá? Isso que é a temperatura, quando há uma agitação. Então, vamos aqui, calor. Calor é definido como energia térmica em transição, ou seja, que está sendo transferida de um corpo a outro. Essa transferência de energia ocorre devido a uma diferença de temperatura, de maneira que o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Maior temperatura para menor temperatura. Então, quando for assim, gente, pensa no exemplo assim do café. Café e leite. Café tá quente, e aí você pega o leite gelado e joga dentro da xícara de café, né? Então você saiu do corpo quente, acrescentou um corpo frio dentro do café, né? Então significa que ele vai ficar o quê? Vai ficar numa temperatura ambiente, tipo, vai ficar morno, né? Ou talvez ele gele. Então, se o café não vai ficar mais tão quente. Pensa nesse exemplo aí. Se a troca de energia durar tempo suficiente, os corpos atingirão equilíbrio térmico. Como eu falei para vocês. Então, quando você coloca o leite gelado dentro do café quente, ele vai equilibrar. Ele não vai ficar nem quente e nem frio, vai ficar morno. Mas se você colocar muito leite frio dentro do café quente, aí o café esfria. Fica frio. Então, isso que significa o calor, né? Essa troca de calor, no qual possuirão a mesma temperatura, né? Então, esse é um exemplo da xícara de café com o leite, né? Quando vocês forem tomar seu cafezinho da manhã, já pensa já na aula de física. Calor sensível. O que é o calor sensível? É quando o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta, e quando o corpo perde calor, a temperatura diminui. É possível relacionar a variação de temperatura com o calor transferido, dependendo das propriedades do corpo. Ó, gente, foca nisso aqui, ó. Quando o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. Quando o corpo perde calor, sua temperatura diminui. Simples e fácil. Subiu calor, subiu temperatura. Diminuiu calor, diminuiu temperatura. A nossa equação aqui para calor sensível é Q igual a M vezes C vezes ΔT. É o quê? Quantidade de calor. M, massa do corpo ou substância. C, calor específico. E ΔT, variação de temperatura. Então, com isso, podemos entrar em calor específico e capacidade térmica. O que é o calor específico? Representa uma proporcionalidade entre a energia recebida por uma substância e a variação de temperatura sofrida. É uma propriedade de cada material. Então, aqui do lado temos a equação do calor específico, que é C igual a M vezes C. Calor específico igual a M, né, massa, vezes o calor. Então, a capacidade térmica também representa uma proporcionalidade entre o calor e a variação de temperatura, mas é uma propriedade do corpo, pois é obtida pela multiplicação da massa do corpo pelo calor específico do material do qual ele é feito. Então, nós temos aqui, ó, capacidade térmica é igual a Q, quantidade de calor,
dividido por ΔT, que é a temperatura. Isso aqui pode ser multiplicado dependendo da situação? Sim, tá, gente? Você pode multiplicar Q vezes ΔT. Depende do exercício, tá? Que vocês vão fazer. Por isso que eu falo sempre para vocês, leia e interpreta a questão. Então, temos aqui caloria. Então, vamos entrar em caloria. O que é a caloria? Aqui botei 2 exemplos, né? Tipo, a maçã tem 90 calorias, o brigadeiro também tem 90 calorias. Olha, vocês terem uma ideia, um doce e uma fruta têm as mesmas calorias. Então, os alimentos, geralmente, são calculados por essa caloria aqui que eu vou explicar para vocês agora. O que é? É uma unidade de energia. Uma caloria é definida como quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, uma caloria equivale a 4,1868 joule, ou aproximadamente 1 caloria é igual a 4,2 joule. Então, é isso aqui que é o valor da caloria, ok? Uma observação que eu coloquei aqui, a unidade popularmente conhecida como caloria, né, como eu falei para vocês, que mede o valor energético dos alimentos. Na verdade, corresponde a uma quilocaloria, né? Ou seja, 1.000 calorias. Entendeu? Então, é isso aqui, ó, cacau. Então, a unidade do SI é 1 quilocaloria, ok? Então, com isso, entramos em calor latente. O que é o calor latente? É um calor sensível percebido através da mudança na temperatura do corpo. Contudo, ao mudar de estado físico, uma substância pura não apresenta variação de temperatura, mas ainda assim está ocorrendo troca de calor. Ao calor trocado, que gera mudança de estado físico, em vez de mudança de temperatura, dá-se o nome de calor latente. Aqui temos a equação Q igual a M vezes L. A constante L é o calor de transformação, no caso, fusão ou de vaporização, e varia de acordo com a substância. A unidade utilizada para a massa deve estar de acordo com a unidade do calor de transformação. Então, dependendo da questão, dependendo do desenvolvimento da questão, vocês vão utilizar a unidade, ok? Então, qual é a diferença do calor sensível para o calor latente? O calor sensível o corpo muda de temperatura. Já no calor latente, o corpo muda de fase, ok? Essa é a diferença. Ah, tá. Aqui temos aqui, ó, que esse Q é quantidade de calor, é igual a M, que é a massa, e o L, que eu já falei para vocês, que é o calor de transformação, né? Que é a mudança de fase. Então, o que é troca de calor, né? Podemos, então, falar um pouco sobre a troca de calor, que é quando 2 corpos de temperaturas diferentes trocam de calor. O mais quente cede energia e o mais frio até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, quando tem algo bem quente, né, ele vai ceder, né, o seu calor de energia para o mais frio. Então, vamos aqui, temos a propagação do calor. O que é essa propagação do calor? As 3 formas de propagação do calor são condução, convecção e a radiação. O que é a condução? Ocorre por meio físico, que transmite a energia térmica entre suas moléculas. Um exemplo de condução é o cabo da panela esquentando enquanto o fogão está ligado. É uma condução. E convecção ocorre através de movimentação de fluidos devido à diferença de densidade. Em geral, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Assim, o fluido tende a subir e fica mais leve. E radiação é a transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio para propagação, ou seja, pode ocorrer no vácuo. Um exemplo disso é a sensação de aquecimento ou se aproxima de uma fogueira
por exemplo, quando você se aproxima de uma fogueira ou uma lareira, entendeu? E também a radiação solar que chega ao planeta Terra aquecendo. Então, isso é radiação. O sol, o fogo, isso tudo é uma radiação. Fluxo de calor e potência térmica. O fluxo de calor é definido como calor que atravessa um corpo em determinado intervalo de tempo, de maneira que Φ é igual a Q dividido por S. O Sistema Internacional de Unidade do Fluxo torna-se Joule por segundo, igual a Atts, ok? Então, isso daqui é a potência térmica, tá? E fluxo de calor. Nossa equação. Condutividade térmica vezes calor específico. Apesar de parecer conceito bem semelhantes, realmente são uns conceitos bem parecidos, a condutividade térmica e o calor específico são ligeiramente diferentes. Tipo, a condutividade se relaciona com a rapidez com qual o corpo propaga calor. Um condutor de calor tem alta condutividade térmica e um isolante térmico tem baixa condutividade, ou seja, transmite pouca energia por intervalo de tempo. Já o calor específico indica quanta energia é necessária para aquecer o próprio material, sem levar em conta o intervalo de tempo transcorrido. Então, temos aqui, né, P é igual a Q dividido por ΔT. O exemplo dessa situação aqui de condutividade térmica e calor específico é a água sendo aquecida em uma panela no fogão ou a água sendo aquecida ao passar por um chuveiro elétrico, entendeu? Quando você vai tomar banho de chuveiro elétrico, ali tem a condutividade térmica, né? E o calor específico está envolvido também. Mesma coisa quando a água está sendo aquecida numa panela no fogão. São os exemplos do dia a dia. Aqui eu coloquei para vocês um mapa mental sobre calorimetria. Aqui temos o calor sensível, que é a energia térmica transferida, gerando uma variação de temperatura, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Tem uma definição de calor, que é a forma de energia em trânsito, que só existe quando dois corpos em diferentes temperaturas interagem. Temos o calor latente, que é a energia térmica responsável pelas mudanças de estado físico, né? Que aqui tem o Q igual a M vezes L. Tem uma capacidade térmica, quantidade de calor que tem um corpo preciso, receber ou ceder para que sua temperatura varie uma quantidade. Temos aqui nossas equações, que é C igual a Q dividido por delta. Aqui tem teta, né? Delta teta. Temos C igual a M vezes C. Temos também a troca de calor, que é dois ou mais copos com temperaturas diferentes, quando colocadas em um calorímetro. Trocam o calor entre si até atingir o equilíbrio térmico, que é a troca de calor, exemplo da xícara com leite, ok? Temos aqui o calor específico, que é a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder. Uma para sua temperatura varia a unidade. Então, temos aqui a equação, que é a mesma da capacidade térmica, ok? Só temos que saber a equação. Aqui temos, C igual a Q dividido por M vezes delta teta. E temos C igual a C dividido por M. Então, tá aqui o mapa mental para poder vocês fixar, né, na mente sobre o conteúdo. Aqui algumas referências. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma aula. Se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Bye!